Na continuação desse nosso pequeno curso de SQL, nós vamos falar agora a respeito das funções agregadas. Essas funções agregadas ela tem como principal característica o retorno de uma nova coluna como sendo o resultado de uma pesquisa. Então, nós temos aqui várias funções chamadas de funções agregadas. Vamos lá, então, fazer o exemplo de cada uma delas. Deixa eu selecionar aqui, select all from produto. Quando eu seleciono o produto, tá aqui eu tenho todos os produtos. Agora imagina o seguinte, alguém pergunta qual é o produto mais caro. Se você quer imprimir o valor ou o nome, no caso o valor do produto mais caro, como é que você faz para você saber qual é o produto mais caro? Ora, para você saber qual é o valor do produto mais caro, isso faz com que você retorne, então, o produto que tem o maior valor unitário. Para isso, você vai usar uma função chamada de max. Essa função max, ela vai trazer para nós, né, o maior valor, a função que tem o maior valor. Então, para eu procurar qual é o produto mais caro, eu coloco, então, max val unit, e aí eu tenho, olha só, tá aí, ó, o produto mais caro é o produto, cadê o produto? É o produto que tem o resultado 6.18. Se você quiser, observa que aqui na coluna aparece, cadê, onde foi que tem o resultado? Aqui, observa que na coluna aparece o nome max. Mas se você não quiser imprimir isso, você pode colocar assim, ó, és maior. Executando, ó, maior, mais caro, o nome que você quiser dar. Ainda utilizando esse mesmo raciocínio, você já deve ter imaginado que se eu quisesse o produto mais barato, você coloca o valor min. Uma coisa interessante de valores agregados ou de campos agregados é o seguinte, ó, observa que aqui você vai ter sempre o resultado, um valor, aquele valor que você pediu, né, para aquele valor numérico, ele vai trazer um resultado. Se o nome é uma função, essas são chamadas de funções agregadas, toda função retorna algum valor. Então, esse é o valor que ele retorna. Então, o que você vai prestar atenção aqui é o seguinte, ó, que quando eu estou utilizando uma função agregada, eu não consigo imprimir os campos, olha só. Por exemplo, o campo descrição. Se eu mandar ele imprimir o campo descrição, veja que ele vai dizer que não pode. Aqui ele está dizendo, ó, inválida a expressão na lista de seleções, não contém um item da função agregada. Para que a gente possa imprimir essa valor de descrição, aí nós vamos ter que fazer isso agrupado através da função ou da cláusula group by, que a gente vai ver lá na frente. Eu vou repetir porque ficou um pouco confuso. Quando você está trabalhando com funções agregadas, por exemplo, eu posso pegar o min, eu posso pegar o max, sem nenhum problema. Val unit. Por quê? Porque esses valores eles vão trazer para mim somente um resultado. Quando eu então executo, ó, eu tenho o menor e eu tenho o maior valor. Assim como também eu posso contar quantos tem, posso somar e tudo tal, tudo bem. Mas aí então o que acontece? Se eu quisesse imprimir qual é o maior valor, eu não posso simplesmente chegar aqui e colocar o campo descrição. Se eu tentar fazer isso, ele vai gerar um erro. Eu só posso gerar o nome da descrição quando eu agrupar essa pesquisa aqui através de um group by, e aí eu uso o campo descrição que também está sendo utilizado no grupo. Senão eu não vou conseguir. Tá? Então, para que você não tente imprimir uma coluna assim, por exemplo, descrição e o maior valor. Não, assim você não vai conseguir. Então, seguindo ainda o mesmo raciocínio, vamos supor que você queira contar
quantos registros tem essa tabela, ou esse grupo essa pesquisa em si. Então vamos lá, por exemplo, que eu quero contar, eu vou usar a função count. Count o quê? Aí você pode colocar o que você quiser, ó. O ID, aí eu tenho que tabela produto. O ID produto. Aqui ele vai trazer o resultado, no caso 10, significa que nós temos, ó, exatamente 10, ó, 10 valores. Então aqui ele vai trazer para mim a quantidade de registros. Então nós já entendemos que o max retorna para nós o maior valor, o min retorna para nós o menor valor e o count conta quantos registros tem. Aí, se você agora quiser somar, vamos lá, cadê? Tá aqui. Se você quer somar, eu estou em vendedor, né? Vou pegar aqui produto então. Aqui produto. Se eu quiser somar todos esses valores aqui, aí eu vou usar uma outra função agregada chamada de sum. Essa função agregada sum, o sum, ela vai somar para nós val. Gente, depois que você conhece essas funções e todas essas cláusulas que nós estamos estudando aqui, aí você pode juntar essas cláusulas de acordo com a necessidade. E aí que você vai ter ver a flexibilidade que tem e a facilidade em manipulação dos dados. Se você usou uma boa modelagem, você vai ver que você consegue retornar praticamente o que você quer. Então aqui como total, mas desde que você tenha o conhecimento dessas instruções. Olha aí, ó. Aqui então ele pegou e somou. Ó. Olha só, uma coisa é o count. Bom que você entenda. Uma coisa é um count. Ó. Se eu botar aqui count, val unit, olha só, ele vai trazer. E na verdade ele nem conseguiu, né? Ele nem conseguiu. Tá certo, não conseguiu não. Não conseguiu somar não. Sim, mas uma coisa é o count. Ó. Uma coisa é você ter o count conta quantos valores tem. E o sum, ele soma ele faz a soma de todos os valores. Ainda seguindo esse mesmo raciocínio, nós também temos a função AVG. A função AVG, ele vai trazer a média. Imagina que você quer saber a média de preços. Então, para você ter a média de preços, aí você tem, então, olha aí. Isso aqui é a média de preço. A média, ele pega todo mundo e divide pela quantidade. Pega todos os valores e divide pela quantidade. Então, nós já vimos o max, o min, o sum, o count e agora o AVG. Deixa eu pegar aqui o salário dos vendedores. Salário dos... Vamos supor assim. Vamos imaginar... Cadê os... Aqui. Os vendedores, olha só. Imagina, cadê os vendedores? Ó, imagina que nós temos aqui 2.000, né? Vamos contar quantos vendedores têm um salário maior do que 2.500. Então, se você quer contar quantos vendedores têm salário, aqui no caso é um count, maior do que vendedor, where salário maior do que 2.500. Contando quantos? A resposta deu 4. Aqui apareceu o nome média porque aqui no label está média. Então aqui você pode colocar um quant. Olha, executando. Tá? Então assim você pode trabalhar com essas funções agregadas. Deixa eu mostrar aqui uma coisa agora para vocês aqui na tabela de produto. Você observa que aqui eu tenho, ó, grama, metro, M no caso, QG, saque, bar, M e M. Veja que tem vários M's. Aí, vamos supor que em algum momento eu estou precisando saber quais as unidades elas são utilizadas
na minha tabela de produto. Quais unidades eu estou utilizando. Você pode, obviamente, vir aqui e olhar. Mas como você pode observar, você vê que nós temos aqui valores que se repetem. Lógico que são necessários se repetir. O papel, vamos dizer que é em metro, a linha é em metro, madeira é em metro, da mesma unidade. Mas quantas unidades distintas, diferentes eu tenho? Então, quando você quer esses resultados, você então usa uma cláusula chamada de distinct. Então, como seria isso? Eu estou na tabela de produto, deixa eu só excluir tudo isso aqui. Faço o seguinte, select unidade, né? From produto, pronto. Tá aí, ó, todas as unidades, ó. Mas observa que eu vou até ordenar. Order by. A gente já sabe como é que faz, né? Unidade. Tá aí, ó, observa que está ordenado. Veja que aqui eu tive como retorno 10 valores. Ah, mas eu não quero assim. Eu quero saber quais as unidades distintas. E aí você vai então usar uma palavra chamada de distinct. Pronto. Só isso resolve o nosso problema. Veja que agora nós temos apenas 6. Ó. Aparece então aqui para nós somente as unidades com valores distintos. Aqui ele já não mostra mais para nós os valores repetidos. A mesma coisa da comissão. Ó, a comissão, ó, distinct, comissão from vendedor. Se eu colocar somente assim, eu vou ter esse tanto de valores, ó, o tanto, ó. Por quê? Porque cada registro tem o seu. No caso aqui nós temos 9. Se eu colocar a palavra distinct, somente 3. A, B e C. Entendido? Então essa é a utilidade dessa palavra reservada, dessa cláusula distinct. Então distinct vai servir para retornar para nós os valores distintos dentro de um grupo de valores. Muito bem. Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu queira, eu vou aqui na tabela de pedidos. Tabela de pedidos, o negócio é que a tabela de pedidos ela é uma tabela que contém índice secundário. Olha só, eu quero dizer o seguinte, que aqui nós não vamos ter quem são os clientes. Para que a gente possa localizar os clientes, a gente teria que pegar o relacionamento de tabelas, mas nós vamos ver isso na frente. Mas aqui a gente pode observar o seguinte, ó. Vou ordenar aqui por cliente. Agora, se eu quisesse, por exemplo, saber, ó, veja que o cliente 260, que por enquanto não me interessa quem é, mas o cliente que tem um código 260, veja que ele efetuou 4 pedidos. O 410, 3 pedidos. O 720, 4 pedidos. O 831 e isso aqui apenas 1. Então, como é que eu posso fazer para eu reunir isso em um relatório? Como que eu vou saber quantos tem? Veja, se eu for utilizar a cláusula count, que seria essa cláusula, ó, select count, no caso, deixa eu pôr para cá, select count, qual o campo? ID cliente, no caso seria num pedido, né? Ó, se eu tentar fazer isso aqui, ó, número do pedido, from pedido. Se eu tentar fazer isso, ele vai me dar só um número, ó, dá 18. Na verdade, o que ele está retornando para mim é a quantidade de pedidos que foram feitos. E aí eu não vou saber quantos foram feitos. Ó, se eu colocar aqui, ó, a cláusula ID pedido, no caso, para mostrar o ID do cliente, ele vai dar um erro. Ele vai pedir para mim a função groupBy, e é essa função que nós vamos utilizar agora. Entendendo? O que eu quero? Eu quero um relatório que me mostre quantos
pedidos cada cliente fez, tá? Quantos pedidos cada cliente fez? Então aqui, ó, por exemplo, eu quero que me mostre o seguinte, que o cliente 260 fez 4 pedidos, o 410 fez 3, o 720 fez 4. Então é isso que eu quero. Como fazer isso, gente? Então veja bem, por que que isso aí não acontece? Porque as funções de agregação, elas vão produzir um número simples, né, para a tabela. Ela simplesmente pega um número e organiza isso para a tabela. E essa cláusula, ela vai organizar um sumário de dados nesse grupo. Ou seja, a cláusula group by, ela vai agrupar isso de acordo com um determinado valor. Eu não estou sabendo explicar isso bem. Vamos fazer isso na prática, que aí depois eu explico e fica melhor. Vamos lá, então. Então, vamos ver. Vamos colocar assim, ó, select. O que eu vou fazer? Eu quero contar, ó, eu quero mostrar o ID do cliente. Então, select ID cliente. E quero mostrar quantos tem cada um dentro da tabela de pedido. Então, eu coloco count ID cliente. Assim. From pedido. E aqui, ó. Aqui nós vamos agrupar esses valores com essa cláusula aqui, ó, group by. Nós vamos agrupar por ID do cliente. Executando. Tá aí, ó. Então veja que o 20 tem 1, cadê? Ó, o 20 tem 1, o 110 tem 1, o 180 tem 1. O 260 tem 1, 2, 3, 4. Ó, 260 tem 4, ó. 290 tem 1, tal. O 720 tem 3. 720 tem 410 tem 3, o 720 tem 4. Pronto, tá aí o resultado que eu queria. Certo? Assim, eu consegui ordenar, eu consegui contar quantos produtos cada cliente, quantos pedidos cada cliente tem. Então, essa cláusula group by, ela vai agrupar, né, determinados valores e aí ele vai poder fazer aquela contagem. Agora é o seguinte, quando você quer usar uma condição para o group by, você não vai usar, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, where ID cliente maior do que... Não, ID cliente... vamos supor, maior do que 100. Ó, veja que deu um erro. Isso aqui só foi aleatório que eu joguei. Por que que deu um erro, gente? Quando você quer usar uma condição para a cláusula group by, você não usa a cláusula where, e sim a cláusula have. Ó, a cláusula have. Ó, agora sim, ó. Veja que aqui só apareceu os valores maior do que 100. Se eu quisesse os valores maior do que 400, executando, tá aí, ó. Ok? Então, mas eu não posso utilizar então aqui a cláusula where? Pode, mas para você utilizar a cláusula where, você vai ter que utilizar bem aqui. Nesse momento que você faz esse where aqui, ele já restringe a quantidade de valores. Dentro daquela quantidade de valores restritos, ele vai fazer essa consulta, ele vai agrupar esses valores e depois ele vai fazer uma nova restrição de valores dentro da cláusula have. Tá? Quando você precisar, dentro de um grupo de valores, colocar alguma cláusula, alguma restrição, igual você faz com o where, na cláusula from, você vai utilizar o have e não o where. Tá? O where aqui não vai dar certo. O que vai dar certo é o have. O have é a mesma coisa que o where, só que utilizado para a cláusula group by. Então, por exemplo, se eu quisesse mostrar, no caso aqui, vou executar isso aqui, vou tirar essa cláusula aqui, esse have aqui, ó. Vou executar agora. Observa assim, ó. Veja que o
o 720 tem 4, o 410 tem 3, né? E o 260 tem 4. Então, se eu quisesse imprimir somente aqueles valores onde o cliente possui mais de um pedido, quer dizer, aquele cliente já fez mais de um pedido. Então, como que eu vou, de novo, ó, como que eu vou imprimir somente os valores em que os clientes fizeram mais de um pedido? Então, é fácil, ó. Eu já estou ordenando aqui esses valores, aí aqui eu faço o seguinte, ó, have count, no caso aqui, ID cliente maior do que 1. Olha, então somente esses valores em que a quantidade de pedidos por clientes for maior do que 1. Então tá aí o resultado, certo? Veja como eu tenho essas condições. Eu não posso colocar aqui o where. Se eu tentar colocar aqui o where, eu vou ter um erro, tá? Eu tenho que colocar o have. Então, para isso que serve o have. O que eu fiz aqui? Selecione todos os pedidos, né? Aqui, no caso, eu estou colocando os campos da tabela de pedido. Vou agrupar pelo ID do cliente para que esse valor seja impresso. Você só vai conseguir imprimir isso aqui, só posso imprimir esse valor aqui, ID cliente, porque ele está agrupado aqui. Então, onde esses clientes possuem mais de um pedido. Então, tá aí. Aqui que eu estou mostrando esses valores. Então, assim, você observa que as cláusulas SQL já começam a ficar um pouco mais complexas. E aí você vai ter que raciocinar um pouco mais em cima daquilo que você quer fazer. Gente, mas olha só. Agora você imagina o seguinte, gente. Para que vai servir isso aqui para você? Absolutamente de nada. Imagina um relatório, você dando um relatório desse para o seu cliente. Aí ele diz assim para você. Traz para mim todas as vendas, as compras foram feitos por cliente. Aí você mostra para ele um relatório desse. Ele vai no mínimo demitir você. Por quê? Porque o que significa para ele 20, 110, 180? Nada. Porque aqui na verdade é um código de quê? De um cliente. É um código de um cliente. Mas ele não precisa saber quem é esse código. Ele quer saber qual é o nome desse cliente. Certo? Então, como nós vamos trabalhar com o nome do cliente, e você observa que na tabela de pedido nós temos o ID do cliente e o ID do vendedor, tabelas externas. Então, nós vamos ter que utilizar consulta envolvendo mais de uma tabela. Para isso, nós vamos ter que utilizar joins. Né? Vamos ter que juntar tabelas. E isso nós vamos ver na próxima aula. Na próxima aula, vamos começar a trabalhar isso de forma melhor, em que nós já vamos ver duas ou mais tabelas agrupadas. Aliás, agrupadas não, mostrando os valores mesmo. Ao invés de mostrarmos simplesmente o código 20, nós vamos mostrar o cliente batch, o nome do cliente, e não mais o código do cliente. Espero você então na próxima aula com o estudo de joins. Um abraço para você e até lá.